Vamos então dar início aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana, capítulo 19, a fé transporta montanhas, e o tópico 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável. O que é fé nesse nosso tempo? Como que a gente deve situar essa nossa condição de crença nesse momento? Quem será que é Deus também para nós nessas circunstâncias? Porque se nós olharmos a época de Jesus, a fé era uma crença fechada, cega, digamos assim. Inclusive, para aqueles que nasciam como judeus, praticamente não havia escolha, porque se eles não demonstrassem, não praticassem os preceitos religiosos, eles eram expulsos da própria comunidade. Então era uma coisa cultural, não espontânea, não uma escolha própria do indivíduo adulto, consciente, ciente de si, né? Então é uma fé bastante diferente. Também quando a gente pensa nos romanos, embora eles fossem politeístas, tivessem vários deuses, também eles nasciam dentro de uma crença vinculada aos deuses, e que por força da cultura, por força da comunidade, da família, eles acabavam manifestando também essa fé. E assim vários outros povos, os gregos, os povos orientais também, e diversas outras culturas, os egípcios. A gente sabe que da história antiga a presença de Deus é muito marcante. É difícil a gente pensar numa cultura que não houvesse um culto a divindades, no plural, ou a uma divindade, né, um Deus único, como a gente vê ali na Palestina entre os judeus. Mas tinham outras denominações de deuses importantes, né, como Jesus mesmo cita, Mamon e etc. Né? Muitos desses deuses estavam relacionados a promessas financeiras, a conquistas materiais, às guerras, né? A natureza, a força da natureza. Então aqueles que trabalhavam na terra rezavam muito para que chovesse ou que tivesse sol e assim por diante. Então essas tradições estão muito ligadas à humanidade desde os tempos mais remotos. Só que essa crença surgiu principalmente associada à superstição. Como nós não sabíamos naquelas épocas definir o que eram essas forças da natureza, e a gente se assustava diante disso, né? Forças muito fortes, muito intensas, né? Como os trovões, os raios, as grandes tempestades, as ventanias, os tremores de terra, os vulcões, né? O intenso calor, o intenso frio, o movimento das águas e assim por diante. Então toda essa condição da natureza criava em nós uma suspeita de que havia algo divino, algo além do humano, algo sobre-humano que nós não tínhamos condição de entender, não tínhamos condição de explicar e, portanto, adorávamos a essas expressões todas, né? Passávamos a considerar que isso tudo representava um tipo de divindade, um tipo de expressão divina, e que talvez a própria Terra, o próprio Sol e a própria Lua fossem parte desse conjunto de divindades. Por isso que a gente vê muitas mitologias que coincidem de diferentes localidades, diferentes épocas, que acabam, algumas delas, se entrelaçando com base nessas crenças, né? Os povos ameríndios, aqui os indígenas brasileiros, por exemplo, tinham culto a essas forças da natureza sem nunca terem tido contato com os europeus, né? E se tiveram, foi uma condição muito antiga, muito remota, etc. A gente também vê toda a civilização
Inca, Maia, Azteca, etc., também com esse tipo de culto. Então, isso parece ser algo próprio do ser humano. Quer dizer, em algum momento da nossa evolução, o abrir de uma consciência, o despertar de uma inteligência, começa a interagir com a natureza de uma forma respeitosa, atribuindo a essas forças um poder sobrenatural, um poder divino. Bom, isso durou alguns milênios. A gente não sabe exatamente quando, mas se nós pensarmos assim, os primeiros sinais do homem, do hominídeo, né, que começa a constituir a nossa espécie, nós estamos falando aí de mais de 100 milhões de anos, talvez, né? É muito antigo. O que nos interessa aqui? É que isso é um traço evolutivo, né? Um traço evolutivo que demonstra o seguinte: nós não temos capacidade de compreender a nossa fé e, portanto, de compreender a condição divina sem a nossa evolução, principalmente da inteligência, mas também dos nossos sentimentos e, por conseguinte, da nossa evolução moral. Então, a compreensão de Deus, ela é medida no nosso desencarne pela nossa capacidade de reconhecimento dessa interação entre Deus. Ou seja, o que a nossa tradição considera erro, falha ou pecado, para usar uma linguagem religiosa, não pode ser atribuída da mesma forma para povos que compartilham conosco a existência hoje com aqueles que viviam há 10 mil, 20 mil anos atrás. Então, matar alguém não é algo que há 20 mil anos atrás fosse considerado errado. Porque as pessoas disputavam terras, disputavam a própria sobrevivência entre clãs que agiam de uma maneira feroz, como se fossem animais ferozes. Então, matar alguém era parte da condição humana, era parte da sobrevivência, né? Todos os tipos de violência que a gente conhece, né, de desorganizações, então não podiam ser atribuídos como falhas morais. E aí a gente vai ter alguns registros históricos sobre isso. O primeiro que a gente conhece muito forte, né, na Babilônia, a lei de Talião, é aquela que ficou conhecida como lei de dente por dente, olho por olho, dente por dente. Então nós já estamos falando de algo bem mais próximo da gente, né? Poucos mil anos antes da chegada de Jesus. E ali, praticamente contemporâneo, a gente vê os 10 mandamentos de Moisés. Então começam a surgir os tribunais humanos, né? Aqueles povos ali da região central da Ásia, que foram formando ali no entorno do Tigre e Eufrates, onde hoje seria o Iraque, o Irã, a Síria, até ali nas fronteiras da Índia, etc., onde tem toda a Arábia Saudita e, enfim, até mesmo onde está Israel na Palestina. Todo esse contexto, ele era rico em tribos que lutavam entre si e começavam a ter punições por comportamentos desregrados, né? E essa condição de punir alguém, ela surge como uma maneira de dizer, olha, a gente aqui tem que combinar alguma coisa, senão a gente não vai conseguir manter uma paz, né? A gente precisa manter uma certa ordem social, né? Então é um combinado, né, de preceitos sociais que organizam aquelas tribos, aquelas pequenas cidadelas, né? E assim vão dando condição deles desenvolverem, por exemplo, a agricultura, comércio e outras coisas. Com o tempo, essas regras, elas são trocadas entre essas tribos, como o comércio, né? Precisa ter um combinado também de segurança, de respeito, de valor, né?
e daí até de territórios para que um não invadisse o outro. Então vão sendo criadas essas normas. Essas normas, elas dividem o que era uma determinação então divina, sobrenatural da natureza, e passam a atribuir decisões humanas. Então há um corte entre, olha, eu acreditava que tudo era regido pela natureza, e agora não, agora passa a ser regido pela natureza, mas também pelos humanos, né? E desse valor social, que era um valor de sobrevivência, com o tempo começam a surgir impressões religiosas de uma figura xamânica, né, ou pajé, ou como a gente queira dizer, um sacerdote tribal, que tem algumas características mediúnicas, que ele então consegue se comunicar com esses agentes da natureza, que não passam para nós hoje de espíritos, mas que naquela época não havia essa definição. Ele não sabia muito bem com quem ele se comunicava, né? E então ele começa a interagir e ele passa a ser uma ponte entre o mundo da nossa convivência social com esse mundo espiritual. Então o conceito de fé vem pelo intermédio desse sacerdote. O sacerdote diz, olha, você deve fazer isso ou aquilo, né? Então alguém ia, por exemplo, promover uma guerra, pedir a esse sacerdote ou uma sacerdotisa que consultasse os deuses para perguntar se aquela guerra seria boa, para perguntar se a hora de plantar era correta, se eles tivessem que fazer uma mudança, porque eram nômades, se o tempo correto da mudança era esse ou aquele. Então começam a surgir outras possibilidades de intercâmbio com o mundo espiritual. E aí a história avança. O ponto que mais afeta a nossa civilização é Moisés. Por quê? Porque Moisés estava vivendo no Egito, diante de um regime politeísta, ou seja, tinham vários deuses. O povo hebreu não tinha muito acesso a essa informação, porque os egípcios não compartilhavam com os estrangeiros e também não compartilhavam as informações sagradas, né, com aqueles que não eram da casta da nobreza ou sacerdotais. Então todo o conhecimento egípcio ficou centrado num grupo muito pequeno, muito fechado. E na medida em que iam mudando as dinastias, parte desse conhecimento também ia se alterando e ia sendo perdido. O que a gente tem domínio hoje são alguns hieroglifos gravados dentro de templos ou pirâmides, que a gente resgata, que se passou a chamar de Livro dos Mortos. Mas isso é apenas uma etapa de toda a história do mundo egípcio. Mas o que nos interessa ali? Moisés havia sido criado no meio da nobreza. Vocês devem lembrar da história, ela é um pouco simbólica, a gente não sabe o quanto dela é real, mas que o faraó mandando perseguir, cortar e matar as crianças, a mãe desesperada põe o filho num cestinho e joga no rio, e aí essa água, ela percorria ali, o Nilo percorria a casa, a residência dos faraós. Então a Farane, a esposa do faraó, vê aquele bercinho com uma escrava, recolhe o berço e resolve adotar Moisés. Então, se essa história é real ou não, se ela é simbólica, nós não sabemos. Mas o fato é que Moisés viveu no meio da nobreza. E por conta disso, ele foi iniciado, então, ali, como se fosse um herdeiro do trono. E ele passou por todos os rituais, por todos os ensinamentos secretos, né? E ele começou a perceber que o intercâmbio com o mundo dos espíritos era diferente daquilo que se imaginava, que era possível ter um intercâmbio, né? Havia alguns rituais que eles praticavam para isso, umas condições, uma preparação do médium para poder fazer isso, mas que em contrapartida eles conseguiam ouvir. E aí a gente hoje até poderia acrescentar o seguinte: não era apenas um intercâmbio com os espíritos, talvez até com seres extraterrestres que estivessem ali auxiliando, né? Talvez a sua parentela de outros orbes, quando eles foram exilados, que estavam ali para ajudar, de capela ou de qualquer Sírios, onde quer que fosse. Então, mas o que interessa Moisés descobre que é possível fazer o intercâmbio entre
planos, né? O intercâmbio, vamos dizer assim, multidimensional, fosse ele com espíritos ou com outros seres encarnados, mas vivendo em outras dimensões, ou dimensões paralelas. Então Moisés descobre isso, mas ele se depara com a injustiça que os egípcios praticavam com os hebreus e se sensibiliza com essa condição e resolve se tornar líder do seu povo e exigir então que o faraó concedesse a liberdade. O faraó se recusa, vocês devem se lembrar da história. Moisés ameaça então o faraó, dizendo que se ele não libertasse viriam as pragas do Egito. O faraó se recusa, começam a vir as pragas, o faraó totalmente assustado, então autoriza que os hebreus saiam dali. Só que depois ele se arrepende, começa a perseguir os hebreus no caminho do deserto. Moisés não sabia muito bem para onde eles estavam indo, né? Moisés sabia que ele tinha que atravessar ali a região do Sinai, né? E ir na direção do que seria mais ou menos a Palestina. Então tem toda a história do Mar Vermelho que se abre, etc. Vocês podem procurar depois com calma. O que nos interessa aqui é que, num determinado momento, eles chegam ao Monte Sinai, que ficava já no meio do deserto, depois do Mar Vermelho, e ele não sabe muito bem o que fazer e resolve buscar o intercâmbio com Deus. Ele se lembra dos protocolos, dos procedimentos que ele aprendeu, dos treinamentos que ele teve, e fala: está na hora de eu me comunicar então com a divindade, né? E eu vou buscar o contato com o nosso Deus judeu, né? Que era Yahvé, né? Ou Jeová, qualquer que seja a pronúncia ali. Então ele fala: eu vou me comunicar com esse Deus. E ele, para fazer isso, então ele se distancia do povo, sobe o monte e passa lá vários dias. Primeiro ele desce com um monte de conhecimentos. Provavelmente o que ele fez? Ele pegou tudo aquilo que ele tinha aprendido no Egito e ele resolveu escrever na forma das leis, que seriam um misto de leis humanas com leis divinas. E aí ele trouxe vários ensinamentos. Quando ele chega lá embaixo, o povo se desespera, diz: mas como assim, né? Isso tudo? Nós nem sabemos entender o que você está falando, né? E o povo não aceita aquilo, se revolta. Aí ele quebra essas tábuas, né, esses textos que ele tinha escrito, e resolve retornar lá para o alto do monte. Nesse meio tempo as pessoas se revoltam, resolvem construir um bezerro de ouro e tal. Isso é do ser humano, né? A gente sempre contesta aquilo que a gente não entende. Mas quando Moisés retorna, ele cria uma síntese que talvez seja uma das mais perfeitas obras criadas pelo ser humano, né? Ele ali, inspirado por Deus ou pelo seu guia espiritual. No Espiritismo a gente arrisca dizer que talvez fosse o próprio Jesus se comunicando com ele, né? E Jesus seria dessa forma o seu guia espiritual, mas não há nada que nos comprove isso. Cada um pode acreditar no que quiser, né? A Bíblia nos fala que ele via na sarça ardente, né, uma planta queimando as mensagens de Deus, a voz que saía dali. Isso também parece ser um pouco alegórico, mas o fato é que talvez tivesse sim algum tipo de materialização, e que ele, dessa materialização, ou ele ouviu, ou ele viu, ou ele foi projetado no astral para receber essas informações, essa síntese, então, e ele traz àquele povo os 10 mandamentos. Então veja, o povo judeu tinha vivido tanto tempo no Egito que eles não sabiam mais em que acreditar. Eles mantinham as tradições hebraicas, mas eles já tinham sido muito influenciados pelos deuses e pelos costumes egípcios também. Então, o que Moisés teve que fazer naquele momento foi consolidar a fé do povo judeu. Ele teve que mostrar o seguinte, que o Deus de Abraão, que era o Deus dos judeus, era o Deus único e verdadeiro, que todos os outros deuses não eram verdadeiros. E como ele era verdadeiro, ele era capaz, inclusive, de suprir a fome com um maná no deserto. Então, do deserto caía maná, que era alimento para eles, né? Eles conseguiam água, eles conseguiam lugar para repousar, e esse Deus, então, havia mandado
essas 10 leis, essas 10 normas que se viraram, na nossa época, o que a gente chama de 10 mandamentos. E quando a gente observa essas leis, elas são essencialmente leis sociais. Então veja, elas não são necessariamente divinas, né? Exceto o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, esse primeiro mandamento, ele é algo que Jesus, inclusive, referenda, Jesus ratifica, né, confirma, que diz, olha, toda a lei mosaica pode ser resumida em 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, quando ele fala ao próximo como a si mesmo, é porque não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não roubarás e etc. Tudo isso são normas morais para conviver em sociedade. E além desses 10 mandamentos também, Moisés, obviamente, criou o costume, o procedimento todo, que está traduzido hoje no Talmud, né, que são as normas não escritas, né, que durante muitos e muitos anos foram transmitidos pela oralidade. Hoje você até tem um livro do Talmud, mas são normas, a princípio, não escritas, não é a Bíblia como a gente conhece, né? Então, o que interessa ali para a gente? Que Moisés coloca em xeque a fé do povo judeu. E por conta dessa fé não ser firme, não ser consistente, há uma prorrogação da chegada na Terra Prometida, né? Tudo isso dito ali no Antigo Testamento, de uma forma alegórica, diz assim, então, essa geração não verá a Terra Prometida. Então, todos eles ali morrem antes que Deus mostrasse para onde eles deveriam ir, né? E assim a gente vai vendo essa consolidação da fé. Moisés é o principal médium, né? O principal catalisador dessa relação do humano, ou do judeu, no caso, com o Deus Yahvé, né? Com essa forma divina, que talvez fosse o próprio Jesus, ou fosse alguma outra manifestação ali, mas que é uma forma divina de comunicação com os seres humanos. Então Moisés é essa figura que desperta a importância da fé. Nós tivemos outros personagens, como Buda, como Confúcio, como Rama na Índia e assim por diante, né? Zoroastro depois na Pérsia, que também vieram afirmar essa condição de comunicação com um Deus único, ou com uma força, com uma energia, ou como, né, um pensamento, uma condição de inteligência suprema que rege o mundo e que criou todas as coisas da maneira como definiu depois o Espírito de Verdade para a gente lá no Livro dos Espíritos. Mas, então assim, a nossa fé, ela não tem tanto tempo, isso eu queria dizer. A gente, como civilização, como raça humana na Terra, nós temos uma fé de pouco tempo, uma fé que talvez gire aí em torno de 3.000 anos. Não é muita coisa, é uma fé jovem. E quando Jesus chega, ele pega essa fé truncada, essa fé que era supersticiosa, que era regida por uma série de procedimentos, de rituais que não faziam o menor sentido, né? Que era pura superstição, e então Jesus consolida isso na mensagem do amor. Ele diz assim, olha, pensem em Deus acima de todas as coisas, mas aqui na terra é o amor que deve unir todas as coisas. O amor à natureza, o amor às outras pessoas, né? E o amor, inclusive, ao próprio Deus e também a si mesmo. Então, Jesus traz a fé para a dimensão do amor. Então, deixa de ter importância uma fé cega. Deixa de ter importância os rituais. Não adianta ir à sinagoga fazer sacrifício se na conduta, se no dia a dia, nas atitudes, a gente não pratica aquilo que é a essência dos mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, né?
Então Jesus vai desmistificando. E é óbvio que aqueles que mantinham o templo, né, os sacerdotes, os escribas, né, aquele grupo de fariseus, saduceus, etc., começa a se incomodar com isso. Por quê? Porque eles perderiam o papel deles. É como se Jesus dissesse, esse templo aqui não é importante, tanto que ele será destruído. E eu posso reconstruir esse templo, o verdadeiro templo, em 3 dias. Que o templo era ele próprio, né? E cada um de nós. Então, a fé de Jesus não é uma fé distante, ligada à natureza. Jesus em nenhum momento adorou o sol, ou a lua, ou a natureza, não, absolutamente nada disso. Como Jesus também nunca fez menção a nenhuma imagem, embora ele tenha respeitado os procedimentos do templo, da sua religião, como procedimentos sociais. Então ele fez, por exemplo, o bar mitzvah, né, quando ele tinha lá 11 anos. Por quê? Porque esse era o costume dos judeus. Os pais dele levaram ele lá no templo, né? Ele também foi apresentado ao templo como era bebê, quando ele nasceu, né? Pediu até que João Batista o batizasse. Então a gente vê, ele ia às sinagogas, participava dos estudos, mas para Jesus isso não passava de um procedimento cultural, um procedimento social, um ritual iniciático daquele grupamento de pessoas naquela época, naquela condição. Jesus não vê relevância no papel do templo e dos sacerdotes. Então, os procedimentos, os rituais, eles são dispensáveis diante de uma fé raciocinada, como nos diz Kardec. Bom, é claro que a gente sabe que toda essa mensagem de Jesus é distorcida ao longo da história, principalmente na Idade Média, com a criação das igrejas, né? A Igreja Católica, as igrejas protestantes, reformistas, depois todo esse espetáculo de igrejas que a gente tem, as sociedades secretas e por aí afora. Deus com muitos nomes, muitas formas, muitos poderes a ele atribuídos, às vezes misturado até com visões equivocadas, né? Como você tem os grupamentos daqueles que atribuem a Lúcifer o poder divino, e por aí afora. Então, na verdade, tudo isso é apenas cultura, tudo isso é apenas costume. Então, se a pessoa nasceu num país islâmico e ela vai seguir a religião islâmica porque ela é obrigada a fazer isso, ela entra no costume, né, daquela religião, tudo bem, porque aquilo é um costume social. Deus, ele está muito além desse costume social, né? Se a pessoa nasceu no interior de uma tribo perdida, em qualquer lugar remoto do planeta, e ela aprender ali, no costume da sua religião, e a representação divina é uma pedra, tudo bem, porque Deus também não pode ser representado numa pedra, como ele não pode ser representado numa estátua, né, ou numa igreja, ou num templo, o que for. Então, o que Jesus nos traz é a visão do amor. Então, a fé, ela tem que ser dissociada daquilo que é costume e daquilo que de fato é a crença e na relação com o divino Criador, né? Com o pai ou mãe, como a gente quiser chamar, ou simplesmente a fonte criadora de todas as coisas, que é algo que a gente pode se comunicar pelo pensamento, pela boca, pela voz, né? pela escrita ou pelo silêncio, não importa. Por quê? Porque Deus é a expressão de tudo, então ele tudo sabe, ele tudo ouve, ele tudo vê, mas ele não interfere, porque seria abusivo de Deus fazer isso. Deus nos dá a livre vontade, o livre arbítrio, para que a gente escolha se a gente quer se aproximar dele ou não. Quando as pessoas me perguntam assim, mas o que é o livre-arbítrio? Então quer dizer que eu posso escolher tudo, então por que eu não sou rico? Bom, o livre-arbítrio não é sobre bens materiais, não é sobre escolhas humanas. O livre-arbítrio você pode escolher estar próximo de Deus ou não. Esse é o livre-arbítrio. O resto é fruto do nosso merecimento, do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa condição de programação
reencarnatória e assim por diante. O livre-arbítrio é apenas isso, a nossa vontade de escolher estar próximo de Deus ou não. Né? Porque na medida que a gente se aproxima do caminho da luz, né, como diz Emmanuel, então tudo vai se abrindo e mostrando e se clareando, e a gente vai percebendo os passos que a gente tem que dar. Na medida em que a gente se afasta dessa luz, a gente penetra numa escuridão e a gente não sabe mais para onde ir, e a gente certamente vai cair em alguma enrascada, alguma armadilha, né, em algum lugar, que vai ficar tempos e anos, talvez séculos, sem conseguir sair daquele arremedo de confusão que a gente mesmo criou. Então, a maldade, ela não é a criação divina, né? Ela é o espelhamento do afastamento de Deus. Então, quando a gente começa a olhar para o nosso tempo, a gente vê um tipo de fé muito confusa, porque há ainda muitos daqueles aprisionados aos conceitos das igrejas, aos conceitos doutrinários religiosos, que estão vinculados a procedimentos, a sacramentos, a rituais, né? A determinados tipos de comportamento que muitas vezes não tem nada de divino, né? É apenas uma ação humana. E de outro lado, um pequeno grupo mais esclarecido, digamos assim, não mais evoluído, mas mais esclarecido, que procura compreender a relação com Deus como algo espontâneo, algo que não tem aprisionamento nenhum de forma, de rito, não precisa de ninguém para fazer ponte com a gente, e que tem sempre a mesma mensagem. Qualquer que seja o livro religioso que se veja, ele é sempre sobre o amor, né? Se você vai estudar o budismo, é o amor que prevalece. Se você vai estudar o confucionismo, é o amor que prevalece. Se você vai estudar o zoroastrismo, é o amor que prevalece. Se você vai nas religiões antigas, é o amor que prevalece, e assim por diante, né? Mesmo hoje, ainda que seja uma igreja pentecostal, ou que seja um grupamento de candomblé, umbanda, né, ou um templo religioso católico, a mensagem final é o amor. Então a fé, ela tem que estar atrelada a esse amor. O amor não tem forma, o amor não é material. O amor, ele não se configura por uma troca, por uma exigência. O amor, ele é incondicional, ou se ama ou não se ama. Aquele que ama, pensando em ter em troca o reconhecimento, a recompensa, a atenção, o cuidado do outro, esse amor, em algum momento, vai se transformar em ódio, porque o outro não vai conseguir sustentar a atenção, o reconhecimento o tempo inteiro, e aí vai se perder essa relação. Então esse amor, ele já nasce fragilizado, porque ele é um amor condicional, um amor que está preso a uma expectativa, a uma recompensa. O amor livre, né? O amor que é verdadeiro, ele simplesmente ama. A recompensa está no próprio amor, né? A oração de São Francisco, né? Você primeiro ama. Agora, você ser amado não é necessariamente pelo objeto que você ama, não é por aquela pessoa que você ama. Então, o amor está numa instância de cuidado. Jesus chega e ama os seus discípulos, ele ama os seus apóstolos, né? Ele demonstra amor, inclusive, pelos seus inimigos, ele é capaz de perdoar. Agora veja, não é porque ele ama e perdoa Caifás, né, aqueles outros sacerdotes, os romanos, Pilatos, etc., que ele vai lá e vai dizer: vem cá, me dá um abraço, um beijo, quero morar com você. Entende a diferença? Essa coisa do relacionamento, do afeto, isso está no campo nosso, humano-social. Nós é que precisamos do afeto, o afeto físico, demonstrado, né, expressado com intensidade, com repetição, né? Maria, em determinados momentos, cobra isso de Jesus, né? Ela vai atrás dele no tempo: poxa, você nos abandonou, não avisou que você ia ficar aqui, né? Depois ela cobra dele que ele está se afastando, ele está indo lá começar o seu trabalho. Quando ele fala que ele vai morrer, ela também pergunta por ele. Depois, quando ele está indo embora de vez, né, para o plano espiritual, ela também pergunta. Quer dizer, Maria é mais humana do que Jesus nesse aspecto. Porque Maria, no coração gigante dela de mãe, ela sente falta do filho. Quem de nós que tem filhos
não sente falta quando eles se ausentam, né? Então Maria sente falta desse afeto, mas Jesus já era um ser muito mais evoluído do que Maria. Ele valoriza o afeto, ele faz questão de estar junto, em cada momento que ele pode, ele compartilha da afetividade com a sua família, com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Ele reserva momentos de cuidar, de atenção, de ouvir o que eles têm para falar, de abraçá-los, de comemorar com eles, de celebrar. A gente tem uma ideia, às vezes, pesada de Jesus, né? Jesus sempre sofrendo, muito sério. E, no entanto, o início da missão de Jesus começa numa festa de casamento e termina na última ceia, enquanto ele estava encarnado, né? Então, assim, ou seja, para Jesus, a celebração, o festejo, o convívio com as pessoas era a coisa mais importante. Ele sabia valorizar esse momento de estar junto, mas não porque ele precisasse disso, é porque ele sabia que nós precisamos disso. E como nós temos essa necessidade de afeto, de afeição, a gente aponta essa necessidade para Deus e espera que Deus dê sinais de que Ele está conosco, né? Então a gente fica fazendo pedidos materiais, pedidos afetivos a Deus, como se fosse uma prova da existência divina. Isso não tem nada a ver com fé, isso tem a ver com carência nossa, a nossa carência humana, né? Deus não precisa provar para nós que Ele existe, ponto, né? Não há nada que vai melhorar a nossa fé se Ele aqui aparecer dizendo, olha, acredita em mim, tá? Eu existo sim, né? Então não é sobre isso, mas Ele envia os seus mensageiros, né, para que eles possam nos falar sobre Deus, para que eles possam nos falar sobre esse amor que subsiste a vida e a morte terrena, como a gente conhece. Esse amor que supera as ameaças, os problemas, os traumas, as dificuldades, as perdas, o luto, a dor, o sofrimento. É o amor que subsiste, né? Então, a fé sem o amor, ela é uma fé de superstição, é uma fé morta, como diria Paulo. Principalmente quando a gente fala do amor, como o amor atitude. Algo que se perdeu na história humana a respeito do amor como verbo. Porque o verbo amar, nas línguas latinas, nas línguas anglo-saxãs, toda essa construção que veio do indo-europeu, traz o amor como se fosse o ato de uma pessoa para com outra, né? Ou de uma pessoa para com outro ser, porque eu posso amar um animal, por exemplo, também, né? Mas é sempre assim, parte da pessoa, né? E aí parte como um sentimento. Só que, na verdade, a origem da palavra amor, as origens, né, as várias origens da palavra amor, falavam muito mais da ação do cuidado. A gente perdeu um pouco esse significado. A gente tem que pensar o seguinte: as línguas de antigamente eram pobres, elas não tinham um vocabulário muito grande. Como as pessoas não eram estudadas, não eram letradas, elas não conseguiam guardar muitas palavras. Então, os idiomas eram todos muito pequenos. Alguns deles, como o aramaico, não tinha nem escrita, né? Se você pegar o alfabeto hebraico, ele não tinha vogal. Então, eram apenas consoantes, um número limitado disso. Então, a comunicação, ela era simples. Então, quando você falava amor, dentro da palavra amor, já estava contido tudo o que o amor representa. Então, amor estava o sentimento, o afeto, mas estava também o cuidado, a atitude de amar, o respeito, né? A contrapartida, a necessidade de estar junto como compromisso, né? Todas as promessas que o amor ele embute, ele espera, ele acrescenta, né? É muito importante que a gente tente resgatar esse significado, porque hoje a gente diz assim, eu te amo. O que quer dizer isso? Há uma pobreza na linguagem quando se trata da palavra, do verbo amar, né?
O amar hoje ficou algo substantivo no contexto de um sentimento etéreo, intangível, inqualificável, inquantificável, né? Tanto que a gente pergunta, mas você me ama quanto? Né? Quanto você me ama? Quer dizer, não dá para contar sobre o amor. Ou a gente ama e aí ele é inteiro, é integral, ou a gente não ama. Não dá para dizer assim, eu te amo um pouquinho. Né? Eu te amo um pouquinho não é amor, é simpatia. Né? É o antes do amor. Se eu amo, eu tenho que amar integralmente. Eu tenho que me entregar ao amor. Eu tenho que acreditar nesse amor como compromisso, como atitude. Então, quando Jesus fala amar a Deus sobre todas as coisas, isso é fé. Vocês entendem? Quando ele está falando do amar a Deus sobre todas as coisas, significa ter fé, significa ter a atitude do amor. Então, quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu coloco todos os meus valores humanos em segundo plano. Por isso que na moral estranha do Evangelho ele fala assim, que a gente tem que colocar os pais, a família, né, os filhos em segundo plano. A gente tem que colocar o trabalho em segundo plano, as conquistas materiais, sociais, etc. Fala assim, poxa, mas como é que eu vou viver disso? Né? Não, é porque Deus tem que estar no meio dessas conquistas. Deus tem que fazer parte desse amor da sua família, desse amor do seu trabalho, desse amor das suas amizades, dos seus compromissos sociais. Não dá para separar como a gente faz assim, terça-feira é dia de Casa Paula, né? Então eu reservo a terça-feira, já avisei a minha família que eu vou para lá de noite. Mas o resto da semana inteira, a gente não está nem aí, a gente nem lembra do que a gente conversou aqui. O ir se ater com Deus não é sobre um compromisso social. Ir à Casa Paula, ou à missa, ou qualquer outro ritual religioso, é apenas um gesto nosso de demonstração desse amor. É um gesto que inclui o aprendizado, a caridade espiritual, né? A socialização com pessoas que pensam como nós e compartilham dessas ideias. Mas isso não resume o amor divino. Por isso que quando as igrejas começaram a criar sacramentos, elas erraram. Porque não adianta você dizer assim, a pessoa tem que ir à missa uma vez, ao menos uma vez a cada ano, ou todo domingo, sei lá, vamos dizer assim, todo domingo e depois ao menos ou como os judeus dizem, reserve o sábado. Então no sábado você é judeu, religioso, vai ao templo. E nas festas também. Fora disso você não precisa. Não, não é verdade. A fé pressupõe a atitude. Então quando a gente pensa no nosso tempo a respeito da fé, a gente começa a entender que o que a gente chama de fé hoje é uma fé por interesse. A gente continua agindo como há 3.000 anos atrás. A gente continua pensando em Deus como uma atitude de barganha. Eu vou rezar, pedir algo para Deus. Eu estou com um problema, eu peço para Ele resolver. Eu preciso de dinheiro, eu peço dinheiro. Eu preciso de trabalho, eu peço trabalho. Eu estou me sentindo em solidão, eu peço um companheiro, uma companheira. Né? Então Deus vira um interesse. Ora, se é sobre isso que a gente está falando, isso não é fé. Isso é uma negociação, uma barganha. Você pode chamar isso de força do pensamento positivo, pode chamar de um monte de outras técnicas, programação neurolinguística. Você pode procurar esses terapeutas todos aí. Não precisa ir num templo religioso para isso. Por isso que a ciência bate tanto na espiritualidade. Porque aquilo que a gente diz ser espiritual, no fundo, é social. É a maneira como a gente lida com os nossos afetos, com os nossos interesses. Não tem nada espiritual nisso. Isso é científico, isso é emocional na maioria das vezes. É uma relação sobre sentimentos, sobre emoções. Para que a gente alcance de fato a dimensão da fé, a gente tem que fazer aquela escolha que eu falei do livre-arbítrio. Eu quero viver com Deus. Eu aceito viver nessa dimensão da relação com o divino. Eu quero o divino em mim, e é dentro de mim.
não é fora, não é o divino fora, né? A casa espírita está fora da gente, o templo religioso está fora da gente. O que a gente precisa achar em Deus é o Deus de dentro da gente, né? Porque Deus está em nós. Jesus chega a dizer: vós sois deuses, né? Quer dizer, Deus está em vocês. Vocês são a manifestação divina. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é amar a nós mesmos por intermédio do Deus que está em nós. E aí significa que a gente, quando começa a se amar, a gente tem que fazer coisas boas, que sejam boas para a gente e para o mundo. E aí a gente começa a mudar as atitudes. Então você começa a pensar: poxa, eu não vou ser agressivo, eu não vou ser feroz, porque isso é contrário ao amor que eu tenho de Deus em mim. Eu não vou roubar alguém, eu não vou furtar, não vou enganar ninguém, não vou falar mentira, porque isso é contrário ao amor que Deus está em mim. Não é um mandamento trazido de fora para dentro, não é o que diz a lei, é sobre o que diz a consciência. É sobre o que nós somos capazes de sentir dentro de nós sobre esse amor. Porque nós já não somos iguais àqueles seres das cavernas. Hoje a gente lê, a gente estuda, a gente interpreta texto, a gente ouve, a gente é capaz de distinguir as coisas que são corretas, né? Então, quando a gente vê pessoas que fazem coisas erradas, ou quando nós fazemos coisas erradas, nós sabemos que aquilo é errado. A gente faz porque a gente acha que não vai ser punido pela sociedade. Ora, a escolha do amor, o amor que é fé e que é ética também, ele não é uma escolha sob punição. Eu não deixo de fazer uma coisa, ou eu faço alguma coisa, porque tem uma punição atrelada, né? Eu não posso ter uma relação amorosa em que eu traio o meu companheiro, a minha companheira, quando ninguém está vendo, porque eu acho que eu não vou ser punido. Não é sobre isso. Se você ama, você tem um compromisso, um respeito naquela relação de amor. E isso tem que ser recíproco. Porque quando isso acaba, acabou aquela relação de amor. A traição, ela é grave porque ela quebra o elo do compromisso. Ah, pode se restabelecer? Pode. Mas precisa ser uma atitude séria, porque se isso é redundante e começa a aparecer de novo, o amor desintegra, porque o outro também não vai conseguir sustentar esse amor sozinho tanto tempo, né? Então, o amor, ele é algo que vem pelo que da própria consciência desperta, como a fé nesse Deus. Então, fé não é sobre um quadro na parede, não é sobre uma estátua, não é sobre uma representação filosófica, né? Ou uma doutrina religiosa. A fé é aquilo que de Deus desperta em nós. Tudo o resto, tudo que há em volta, é apenas uma forma de instrumentalizar essa manifestação desse amor. E é por isso que eu gosto do Espiritismo, porque quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vê que o Espiritismo não nos convida para um templo. O Espiritismo não nos convida para rituais. Ele não espera que a gente saia por aí dizendo: eu sou espírita. O Espiritismo espera que a gente tenha atitudes evangélicas, nem espíritas, atitudes evangélicas, atitudes coerentes com os mandamentos do amor, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tudo que há dentro do Espiritismo é sobre o amor. Daí a frase que fora da caridade não há salvação. Na verdade, fora do amor que é a ação, né? A caridade é o amor-ação. O amor que é a ação com o outro, e benefício do outro, e benefício do mundo, de todas as coisas, né? Porque o amor se expande para o cosmos. Então, quando a gente é capaz desse amor, a gente está salvo, entre aspas, né? Sim, não precisa buscar mais nenhuma redenção, não. Não precisa que ninguém salve a gente já se salvou, né? A gente já quebra o ciclo de reencarnação aqui, a gente chega num patamar de evolução para sair do nível de provações e expiações. A gente não precisa mais de dor e sofrimento, porque a gente entendeu. Então, o momento que a gente vive como fé é um momento ainda de muita superstição.
de muito ritual, de muita barganha com Deus. É como se a gente estivesse olhando esse Deus e esperando dele que um sacrifício, uma promessa, uma condição qualquer, fosse garantir a nós o direito de ter aquilo que a gente não consegue materialmente. Só que a gente não entende o ciclo das nossas encarnações, a programação espiritual que foi feita, do porquê a gente está vivendo nessa condição, né? A gente costuma dizer na psicanálise que nós aqui chegamos sempre com uma falta. Por mais que a pessoa tenha tudo na vida, tem sempre algo que falta, né? Que gera uma angústia, que gera um descontentamento. Então, essa falta é aquilo que nós precisamos aprender a lidar na encarnação, que a gente vem trazendo de outras e outras. E o que é essa falta? É como lidar com esse amor, é como fazer essa escolha, porque ninguém pode amar a outra pessoa se não aprender a amar a si mesmo primeiro. É preciso aprender a amar a si mesmo. O que faz a diferença é distinguir a atitude por trás do amor. Então, olha, falar eu te amo pode ser muito bonito, pode ser muito romântico, mas isso dito da boca para fora não quer dizer nada. Esse amor da boca para fora, ele está associado à indiferença, está associado à oportunidade, à expectativa que se tem de contrapartida desse amor em relação ao outro, seja em que âmbito for, né? Por isso que a gente tem que fazer, simplesmente tem que amar. Que a gente seja capaz de compreender, viver isso na expressão mais profunda do amor do Evangelho, com a fé que se materializa, se concretiza na atitude da escolha de viver com Deus pelo nosso livre-arbítrio, na graça de Deus.